Para mim é um prazer estar aqui nessa noite com vocês e ver tudo aquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. É bem verdade que quando a gente chega em um local, a gente percebe a vida da igreja, a saúde da igreja, e não tem sido diferente aqui. E eu sei que tudo aquilo que o Senhor está fazendo nessa cidade, Ele está fazendo porque Ele encontrou um coração obediente e disponível, que não é só o da liderança, mas como é o seu também, porque você faz parte disso. Amém? Então nessa noite nós vamos conversar a respeito de algumas coisas relacionadas a esse tempo a qual nós estamos vivendo. Nós precisamos entender que Salmo 119, lá quando diz que a palavra, ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, nós precisamos entender que a palavra, ela está clareando onde nós estamos hoje, mas não fica só aqui, ela também vai iluminar toda a nossa trajetória, toda a nossa corrida. Então nós precisamos entender, há uma luz hoje, guiando os nossos pés, guiando a nossa vida, mas há uma luz para todo esse caminho, amém? E essa luz é a palavra de Deus, essa luz é a verdade, a palavra de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que nesse tempo, mais do que nunca, nós precisamos ser guiados pela palavra e pelo Espírito. Nós estamos em um tempo a qual há muita confusão, nós estamos em um tempo a qual as pessoas estão muito perdidas, e nós precisamos entender qual é o nosso papel nessa geração. Nós precisamos entender que nós estamos como um luzeiro, nós estamos aqui como coluna e baluarte da verdade. Nós estamos aqui para mostrar aquilo a qual nós cremos, a quem nós servimos, aquilo que é eterno e nunca vai passar, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não, ela permanece para sempre. Então nós precisamos desfrutar não só dessa luz da palavra, mas como desfrutar desse guiar pelo Espírito. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos chamou como igreja para andar nesse tempo, nos últimos dias sobre essa terra, em discernimento. Amém. Irmãos, nós precisamos discernir os tempos, as épocas, as estações. Nós precisamos discernir o sagrado do profano. Nós precisamos discernir aqueles que de verdade estão compartilhando com a mesma fé que compartilhamos. Amém? Nós estamos em um tempo a qual o mundo tem sido o mundo com mais força. Nós estamos em um tempo a qual a iniquidade tem aumentado e o mundo não tem se envergonhado de dizer a respeito das suas crenças e daquilo que eles acreditam. Sim ou não? O mundo está dizendo, essa é a minha bandeira, eu nasci assim, eu vou ficar assim, não tem salvação para mim. Eu sei que você entende o que eu estou falando. Nós estamos em um tempo a qual eles estão defendendo com unhas e dentes aquilo que eles creem ou aquilo que eles acreditam. E eu costumo dizer, nós como igreja não podemos ficar apáticos. Nós precisamos levantar a bandeira da palavra, nós precisamos levantar a luz da palavra e dizer, eu creio sim, a palavra de Deus diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, a palavra de Deus diz que Ele cura e cura nos dias de hoje, a palavra de Deus diz que mal algum pode vir dele. Irmãos, Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, continua sendo a verdade. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, a qual não pode haver mudança ou sombra de variação. Então nós cremos em um Deus imutável, nós cremos em uma palavra imutável, nós temos o Espírito, a qual é o selo da nova aliança, dentro de mim, dentro de você. Ei, nós temos Deus. Então nós temos tudo. Nós não precisamos nessa época ficarmos tateando. Nós não podemos nessa época ficarmos perdidos. Irmãos, nós fomos chamados para viver à luz da palavra. Nós fomos chamados para viver sendo conduzido pelo Espírito. Às vezes nós temos a tendência de começar às vezes nós temos uma tendência de começar a nos acostumar com a paisagem, com esse mundo, e às vezes nós consideramos mais aquilo que os olhos veem do que aquilo que o Espírito dentro de nós diz que nós devemos fazer.
quer nos sacudir. Nessa noite o Senhor Ele quer nos despertar. Ei, eu e você não vivemos por aquilo que o globo ocular mostra. Eu e você vivemos pela fé. Que fé é essa? A fé no Filho de Deus, que é a palavra. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, o quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Mas não acaba só aí. Nós precisamos acreditar que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, nós precisamos entender que nós estamos em um tempo a qual nós vamos precisar defender a nossa fé. Do que você está convicto? Do que você está, em que você está crendo? Qual é as suas convicções? As suas convicções é quando o jornal mostra que está tudo favorável, ou a sua e a minha convicção está na palavra, quando Jesus disse: olha, no mundo vai ter aflições sim, mas fique tranquilo, continue animado, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Se eu venci, você também pode vencer. Qual é a nossa convicção? Onde está a nossa convicção? A nossa convicção está em coisas abaláveis ou a palavra de Deus que é inabalável? Nessa noite, irmãos, o Senhor Ele vai mexer com algumas coisas relacionadas à minha e à sua vida. Ei, eu não sou daqui, nem vim para ficar. Você não é daqui, não veio para ficar. Então nós precisamos desenvolver todos os atributos que Deus depositou dentro de nós. Amém. Que história é essa de crente andando pelo aquilo que sente? Que história é essa de crente andando, conduzido por aquilo que vê? Ei, meu irmão, essa espera a qual eu e você vivemos hoje, ela não é inabalável. Essa realidade que os meus olhos e os seus olhos contemplam, ela não é eterna. Essa realidade, ela vai passar, mas a Bíblia diz que a palavra vai permanecer para sempre. Ei, eu e você não estamos em algo que é abalável, nós estamos em Jesus, a pedra angular, a doutrina da palavra que é Cristo. Ei, Deus bom! Irmãos, nós precisamos entender que nós somos da fé, nós somos o povo da fé. Amém? Às vezes eu tenho encontrado algumas pessoas meio tímidas. Às vezes alguém pergunta: você é aquele povo da fé? E a pessoa fica: eu sou. Ei, meu irmão, não se intimida de dizer que você é o povo da fé. Porque algumas pessoas vêm nos criticar e dizendo assim: vocês são da fé, vocês são positivistas, vocês falam que tudo vai dar certo, e começam a falar um monte de coisa que a palavra diz que é a verdade, mas de forma distorcida. E algumas pessoas ficam intimidadas com isso. Como assim eu vou afirmar que eu sou da fé? Mas eu e você precisamos reconhecer aquilo que Paulo disse lá em Romanos: eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que o Evangelho é poder de Deus. E lá mesmo em Romanos ele começa a falar a respeito da fé, e ele diz: esta é a fé que nós pregamos. Ou seja, eu e você precisamos entender que nós não estamos pregando uma palavra que nasceu na nossa mente. Amém. Paulo disse que ele pregava a palavra da fé. O que eu e você estamos pregando e vivendo hoje? A palavra da fé que os apóstolos colocaram no fundamento. Amém. Amém. Então diga: eu sou da fé. E eu preciso desenvolver discernimento na minha vida particular. Por que eu disse precisamos desenvolver discernimento? É bem verdade que eu e você, pelo Espírito, nós podemos enxergar coisas, através da nossa fé, nós podemos ver coisas que esse mundo não tem a capacidade de nos apresentar. Então, é bem verdade que eu e você podemos viver esse estilo de vida, mas também é bem verdade que muitos de nós ainda não estamos vivendo. Diga graças a Deus que nessa noite a palavra vai nos alcançar. Amém, meu irmão? Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de discernimento. O apóstolo Paulo diz a respeito, escrevendo para a igreja, ele fala
Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom. A palavra é a verdade. Nós não abrimos mão da verdade da palavra. Aleluia. Primeiro, lá em Efésios, no capítulo 1, você chegou. A Bíblia diz assim, ó, o apóstolo Paulo orando por crentes. E ele começa a sua oração no versículo 15. E ele começa a dizer assim, ó: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menções de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aí no versículo 18 ele diz: iluminando os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então aqui, em meio à sua oração, o apóstolo Paulo falando para crentes, orando por crentes, ele diz assim, que o Senhor ilumine os olhos do vosso coração. Ele está orando por crentes para que crentes vivam uma vida espiritual de forma ativa. Ele está falando a respeito de ter olhos espirituais abertos. Ele está falando de ter uma percepção não humana, mas uma percepção pelo Espírito. Irmãos, nós precisamos entender que às vezes os olhos naturais, eles dão relatórios que olhando naturalmente nós não temos saída. Às vezes o natural nos mostra algo que parece que é o fim da linha, e nós precisamos entender que não é. Nós precisamos ter um discernimento espiritual, uma percepção espiritual, uma clareza de se ver além daquilo que os nossos olhos humanos podem mostrar. Eu não sei se você já parou para pensar, mas Deus é Espírito e com os nossos olhos nós não conseguimos enxergá-lo. Eu não sei se você já parou para pensar, mas os anjos são seres espirituais. Eles estão diariamente comigo e com você, nos guardando e nos protegendo. Nós não podemos ver, mas eles estão. Eu não sei se você já parou para pensar que Satanás e os seus demônios, eles também são seres espirituais. E às vezes nós consideramos mais o natural do que o espiritual. Irmãos, nós precisamos entender que eu e você hoje, nascidos de novo, nós somos espírito, feito à imagem e à semelhança de Deus. Então lá, Jesus conversando com a mulher samaritana, em João capítulo 4, ninguém nunca tinha fechado a condição de quem Deus é, mas Jesus conversando com essa mulher, no versículo 24, ele diz assim: Deus é Espírito, e os seus verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E eu quero te dizer, meu irmão, que assim como Deus é Espírito, eu e você estamos em Cristo, recebemos salvação por Ele, através dele, e agora eu e você somos seres espirituais. Eu e você não vamos receber vida eterna, eu e você já temos vida eterna hoje. Alguns crentes pensam que vão ter acesso à vida eterna. Não, você e eu já não morremos mais. A vida eterna já chegou. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo. Ei, naturalmente falando, os nossos olhos não conseguem mostrar essa realidade da nova criação, mas pela fé, convicto da palavra de Deus, eu sei que por mais que os meus olhos me mostrem aqui, eu estou lá, espiritualmente assentado em um lugar de posição. Então você consegue ver que o espiritual, ele é mais real do que o natural. O espiritual, ele é mais real do que a cadeira que você está sentado. O espiritual é mais real do que aquilo que os olhos conseguem
conseguem ver, captar. Meu irmão, eu e você não somos daqui. O apóstolo Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros, ou seja, nós estamos de passagem. Por que se acostumar a viver uma vida guiada pelos 5 sentidos, se eu e você não vamos viver assim eternamente? Então é melhor desenvolver aquilo que é eterno. É mais inteligente desenvolver aquilo que é eterno. O que é eterno, Diego? É você começar a considerar mais aquilo que a palavra de Deus diz do que aquilo que você está sentindo ou vendo. Abra aí comigo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, e nós vamos ver o apóstolo Paulo falando a respeito disso. Irmãos, hoje eu e você somos guiados pela palavra e pelo Espírito. Como? Pela fé. Aleluia. Às vezes eu tenho percebido que nós temos uma certa incredulidade vestida de espiritualidade. Não me jogue pedra. Como, Diego? Às vezes, nós nos alegramos mais quando estamos presenciando uma manifestação de poder de Deus do que quando estamos na nossa casa lendo a Bíblia. E parece que quando o poder flui e quando o poder opera, parece muito espiritual correr, dançar e gritar. Mas só é tão espiritual se lá na sua casa e na minha casa eu já tiver corrido, gritado e pulado. Porque eu não preciso ver para acreditar. Eu creio e quando eu creio, eu manifesto aquilo que a palavra de Deus diz ser verdade. Amém. Você está entendendo como às vezes atitudes nossas parecem uau, espiritual demais. Mas sabe o que é ser espiritual demais? A Bíblia diz, eu acredito e ponto final. Ah, Diego, mas aconteceu que fulano morreu antes do tempo. Eu não tenho contas a ver com fulano morrendo antes do tempo. É ele Deus. Eu sei que a palavra é imutável, ela continua valendo. Nada mudou e nada está alterado no plano de Deus. Então você chegou aí, né? Em 2 Coríntios, no capítulo 4. Aleluia, Deus bom. A Bíblia diz lá no versículo 16: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Mas uma coisa que os nossos olhos não conseguem captar, a Bíblia diz que por mais que nós estamos envelhecendo, eu e você, o nosso verdadeiro eu, o homem interior, ele está se renovando a cada dia. Amém. Aí no versículo seguinte ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aí o que me chama a atenção é o versículo 18, que ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo ele diz: olha, não prenda a sua atenção ou não coloque expectativa simplesmente naquilo que é natural. Porque aquilo que os olhos humanos conseguem ver é passageiro, é temporal. Mas aquilo que eu e você não conseguimos captar com os olhos naturais, ou o globo ocular não consegue nos mostrar, é eterno. Amém. Em todo tempo nós estamos sendo desafiados a viver a realidade da nova criação. Ah, Diego, mas eu sempre andei por aquilo que sentia, por aquilo que eu via, mas você nasceu de novo. E agora há um novo estilo de vida. Que estilo de vida é esse, Diego? É crendo e falando a verdade da palavra. É acreditando mesmo sem ver, porque confia no caráter de Deus, a qual a Bíblia diz que ele não pode mentir. Aleluia! Não atentando nós nas coisas
várias vezes os nossos olhos, eles estão contradizendo aquilo que a palavra de Deus diz que ser a verdade. Você está comigo? Amém. Por quê que eu preciso desenvolver esse relacionamento, esse discernimento por dentro? Porque agora eu e você já não estamos mais presos à dimensão natural. Lembra que eu falei que nós somos espírito? E assim como Deus é espírito, eu e você somos. E eu e você não estamos mais presos aqui, mas pelo Espírito nós podemos receber coisas e informações pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Eu quero que você abra aí comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. Você está entendendo até aqui, meu irmão? Amém. 1 Coríntios, no capítulo 2. Você chegou aí? A Bíblia diz assim, no versículo 6, o apóstolo Paulo falando a respeito da sabedoria, não uma sabedoria humana, mas uma sabedoria que esse mundo não pode compreender, porque eles não conseguem compreender Deus. Aí ele começa, no versículo 6, ele diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ele começa a falar da verdadeira sabedoria. Isso me lembra quando Tiago diz: olha, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Por quê? Porque a sabedoria a qual Deus ele dá, ou a qual ele concede, também não é uma sabedoria humana, ou uma sabedoria calculada por um raciocínio. É uma sabedoria sobrenatural. Então aqui, ele começa a falar dessa sabedoria, e no versículo 9, ele diz assim, mas, como está escrito, você está comigo? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Presta atenção, ele está dizendo de coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não penetrou em coração humano. Aí algumas pessoas param aqui e dizem: olha, Diego, mas eu não consigo compreender as coisas de Deus, ou eu não posso receber as coisas de Deus. Mas eu digo para você, meu irmão, a passagem não acabou aí. Ele disse que com os olhos nós não vimos, com os ouvidos nós não ouvimos, e no nosso coração humano também não chegou a informação. Mas eu e você sabemos que nós não somos um simples órgão chamado coração humano. Amém. É aí que eu vou para cima de você. Por quê? Porque ele está dizendo aqui a respeito de uma condição natural. Ele diz: olha, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, no coração humano não chegou. Mas glória a Deus, ele continua no versículo 10 e ele diz assim, mas, ou seja, porém, Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, ou a todas as coisas investiga, até mesmo as profundezas de Deus. No versículo 11 ele diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, diga graças a Deus, e sim, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Presta atenção, ele diz: quem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está onde, gente? No homem. Ele está falando do homem nas suas três dimensões. Lembra quando lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, o apóstolo Paulo ele começa a dizer: olha, que o
o espírito do homem, então esse homem pode se conhecer. Sim ou não, gente? Mas a parte B do versículo também é verdade. Ele diz, mas quem sabe as coisas de Deus é o Espírito de Deus, sendo que o Espírito do homem está no homem, mas o Espírito de Deus não está em Deus. O Espírito de Deus também está no homem, por isso esse homem pode conhecer as coisas de Deus, porque o Espírito de Deus, que sabe as coisas de Deus, está dentro de mim, dentro de você, e Ele pode nos revelar aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem chegou no órgão humano, mas pelo Espírito eu posso saber de coisas que estão por vir, e não só isso, mas coisas do meu presente. Isso me lembra quando Jesus diz, olha, Ele vai anunciar a vocês as coisas que ainda estão por vir. Aleluia. Você consegue ver que há uma dimensão, uma percepção. Eu e você somos dotados como seres espirituais de discernimento. Nós podemos discernir as coisas humanas e as coisas naturais e entender o peso que está por trás. Um crente que anda pelas vistas é um crente que não compreende o poder que tem em andar em discernimento. Irmãos, os olhos humanos não podem nos mostrar muitas coisas, mas pelo Espírito nós podemos perceber, discernir, nós podemos ter informações. Vamos continuar aqui. Ele diz no versículo 13: disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O que nós estamos fazendo nessa noite? Nós estamos conferindo a palavra que é espiritual e nós que somos espirituais. Então um dá para discernir o outro, um dá para compreender o outro. Amém. Aí ele continua e ele diz assim, ora, o homem natural, aquele que não aceitou o Senhor, aquele que não nasceu de novo, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem como, gente? Espiritualmente. Ou seja, eu sou um ser espiritual e eu posso discernir as coisas espirituais. Amém. Hebreus capítulo 11, no versículo 3, diz que as coisas que são visíveis, as coisas que os meus olhos conseguem ver, se deu por aquilo que é invisível. Amém. Você consegue entender que eu e você podemos captar coisas pelo Espírito? Amém. Nós não temos um olhar em toda a terra, nós não temos todas as informações, mas pelo Espírito nós podemos atravessar fronteiras, pelo Espírito nós podemos atravessar paredes. Amém. Relacionado ao quê? Tudo aquilo que eu preciso saber, tudo aquilo que é para o meu benefício, para que eu vá bem nessa terra, eu posso saber pelo Espírito. Ei, o Espírito não está me escondendo nada, Ele está em mim. Como o escritor de Hebreus diz, Ele é professor por excelência e Ele me revela quem é Deus, e Ele só tem como fazer isso pela palavra. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Aí ele continua e diz assim, porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Diz, eu posso julgar todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Esse julgar aqui, meu irmão, não está falando de criticar. Amém. Está falando de você discernir, de você perceber pelo Espírito as coisas espirituais. Amém. Aí ele diz, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Está claro até aqui? Amém. Então eu quero agora que você vá comigo lá para 2 Timóteo. Aleluia! Deus é bom. Nós vamos além daquilo que os olhos naturais podem mostrar. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em mim e habita em você. E nós podemos ir bem em todas as esferas da nossa vida. Amém. Aleluia! Discernindo as coisas espirituais, percebendo as coisas espirituais. Eu quero que você vá aí comigo. 2 Timóteo, capítulo 3.
E nós vamos entender o quão importante é o discernimento nesse tempo que nós estamos vivendo. Você chegou aí? Aleluia! Diz assim, versículo 1: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ei, você tem percebido que os dias têm sido difíceis? Às vezes nós nos deparamos com alguns noticiários, às vezes nós estamos vendo cada brutalidade que aparece, que nós falamos: como essa pessoa foi capaz? É feita da mesma matéria que eu. Como que conseguiu? Ei, não se aflija, nós estamos vivendo os últimos dias, mas glória a Deus que nós estamos aqui como coluna e baluarte da verdade para declarar que a salvação é para todos. Amém. Aí ele diz assim, 2: pois os homens serão egoístas. Ele está falando de característica dos últimos dias. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Diga misericórdia. Ele está falando aqui de característica de pessoas nos últimos dias. No 4 ele diz assim: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. No versículo 5 é o que me chama mais atenção, que ele diz assim, todas essas pessoas, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também deste. Ei, o apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, falando nos últimos dias, ele disse que traidores, cruéis, enfatuados, blasfemadores, todas essas características ruins, ele diz assim, no 5, mas presta atenção, que todas essas características, elas podem ser encontradas em forma de piedade. O que é forma de piedade? É você olhar com os olhos naturais e dizer: é tão bonzinho. É você olhar para todas essas características que estão vestidas de piedade e você dizer: mas ele é tão bonzinho, ela é tão boazinha, é uma boa pessoa para eu estar. Você está vendo como nós precisamos de discernimento nesses últimos dias para saber e para diferenciar o que é trigo e o que é joio? Amém. Você percebe que eu e você precisamos discernir além daquilo que os olhos mostram, porque naturalmente falando, a forma de piedade pode me convencer. Mas ele diz: olha, foge desses. Como que eu consigo discernir, Diego? Só pelo Espírito, só discernindo coisas espirituais, entendendo aquilo que está por trás. Amém. Amém. Diego é tão bonzinho, não fala de ninguém, sabe? Mas quando vai tomar aquele café na minha casa, ele senta na minha mesa e ele diz: olha, essa palavra que você está ouvindo e pregando não é bem assim não. Olha, essa doutrina que você está estudando não é bem assim não. Ei, eu e você não podemos aceitar alguém que entra na nossa casa, come do nosso pão e fale mal do nosso pai. Amém. Nós não iríamos aceitar naturalmente falando, quanto mais de Deus.
somos coluna e baluarte da verdade. E nesse tempo é vital você estabelecer a bandeira da sua fé. Ei, não aceite quem coma do seu pão e fale mal da doutrina a qual te alimenta. Vamos continuar no texto, ele diz assim, aleluia, 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente, presta atenção, sorrateiramente nas casas, e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, repróprios contra a fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu àqueles. Então agora nós vamos ver quem é Janes e Jambres. Ele está dizendo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, que eles foram contra a verdade. E ele começa a dizer, olha, vai acontecer o mesmo com esses que são de todo corrompidos na mente. E eu quero que você vá comigo lá em Êxodo, no capítulo 7. Aleluia! Irmãos, essa palavra é a verdade. Você só vai desfrutar do Senhor aquilo que a sua fé conseguir alcançar. Amém. E o que está acontecendo nessa noite? O Senhor está abrindo os nossos olhos para que vejamos com clareza pelo Espírito. Do mesmo jeito que a fé vem pelo ouvir, como que fé chega? É ouvindo a palavra. Ei, do mesmo modo que fé vem ouvindo, eu digo para você que incredulidade também. Se eu estou ouvindo a palavra, eu estou me enchendo de fé. Mas toda vez que eu aceito alguém falando contrário àquilo que a palavra diz e é a minha fé, eu estou dando ouvido para a incredulidade. E incredulidade endurece o coração e dá uma cegueira que é pior do que catarata. Amém, meu irmão? Você chegou aí, Êxodo capítulo 7, lá no versículo 7, a Bíblia diz assim: era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, quando Faraó vos disser, fazei milagre que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. 10. Então Moisés e Arão se achegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Presta atenção no 11. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, Janes e Jambres. Eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. 12. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se transformaram em serpente, mas o bordão de Arão devorou os bordões dele. Aí eu digo para você, alguém vendo essa situação de fora, sem ter o discernimento de espírito, só conduzido por aquilo que os olhos veem, diria, os dois têm poder. Você está comigo? Os dois têm poder, porque os dois transformaram o pau, o bordão, em serpente. O resultado natural foi o mesmo. Amém. Irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia diz que nós não devemos ignorar os ardis do diabo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a Bíblia diz em 2 Coríntios que Satanás, ele até mesmo pode se transformar em anjo de luz. Eu quero dizer que poder, não se escandalize, Deus é o Todo-Poderoso, mas Satanás é um imitador por natureza. Não seja guiado porque o poder está funcionando naquele lugar, porque poder verdadeiro
precisa não, mas Satanás, ele pode abrir portas. E do que nós precisamos nesse tempo? Diga comigo, discernimento, percepção espiritual, para ver além daquilo que os olhos estão prontos a captar. É pelo Espírito. Às vezes, irmãos, nós precisamos entender que às vezes nós temos contato com pessoas e às vezes nós estamos lidando com aquela pessoa e nada aparentemente está de errado com a vida daquela pessoa. Mas às vezes acontece que você tem um freio por dentro. E às vezes você, é coisa da minha cabeça, não tem nada de errado na vida dela. Ei, mas você não é só guiado por aquilo que você vê. Ei, a paz de Deus deve nos guiar. Amém. Por quê? Porque a associação é algo sério. Associação é você estar junto a uma pessoa e junto à influência que está na vida dela. Nós precisamos entender que o rei Salomão, lá em 1 Reis, 2 Reis, no capítulo 11, diz que Salomão, o Senhor tinha dito para ele, olha, não case com mulher estranha, não case com mulher fora da aliança. Salomão desobedeceu e Salomão casou. A Bíblia diz que ele teve 1000 mulheres. E essas mulheres eram mulheres aliançadas com deuses estranhos. E porque Salomão se ajuntou, porque Salomão se associou, a Bíblia diz que Salomão, nos últimos dias, ele estava levantando altares a outros deuses. Nós estamos falando de um rei ungido na antiga aliança que estava apto para governar o povo, mas ele, por não ter tomado cuidado com as associações, ele começou a sair do propósito de Deus e a caminhar para um lugar de perigo. O rei ungido para estar nessa função, tendo a unção do Senhor na vida dele, por causa de uma má associação, de uma má influência, ele começou a seguir outros deuses. Você percebe que a associação é algo sério? Amém. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 5, ele diz assim, olha, cuidado com os falsos irmãos, porque alguns, se dizendo irmãos, praticam a avareza, e ele começa a dar toda uma característica. Ele diz, com esse nem se associe, nem coma com ele na mesa. Irmãos, o que o Senhor está fazendo com a mim e com a sua vida? Ele está nos guardando de cair no erro. Você já recebeu a palavra está habitando ricamente dentro de você. Você precisa proteger aquilo que chegou na sua vida. Ei, para a fé ter chegado, deu trabalho. Eu tive que parar, eu tive que ouvir, eu tive que meditar, eu tive que me encher. Então, se a fé chegou, guarde, proteja, não deixe incredulidade bater a porta e roubar a sua fé. Amém. Amém, gente? Amém. Aleluia! Glória a Deus por isso. Abra aí comigo, lá em 1 João. Aleluia! Deus é fiel. 1 João, capítulo 4. Você está comigo? A Bíblia diz assim, 1 João 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido e que vem e que presentemente já está no mundo. Presta atenção, ele está dizendo, amado, não deis crédito, não deis ouvido, só porque diz, é de Deus. Porque algumas religiões
diz antes: provai os espíritos se procede de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 10 diz: no mundo há muitas vozes, mas só uma procede de Deus. Amém. Então eu preciso do quê? De discernimento. Para captar e para seguir unicamente a palavra de Deus. Ele diz: olha, porque o espírito do anticristo, tudo aquilo que é contrário à unção, tudo aquilo que se opõe à palavra de Deus, ele já está presente no mundo. Não em carne, mas a influência já está no mundo. Qual é a influência do anticristo? É tudo aquilo que se opõe à palavra, a Jesus, o ungido de Deus. Qual é o cuidado que nós devemos ter, gente? Nós precisamos basear a nossa vida pela palavra e sermos guiados pelo Espírito. Quando? Sempre. Porque lá em Salmos, no capítulo 32, no versículo 8, a Bíblia diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e debaixo das minhas vistas te darei conselho. O que Deus estava sinalizando? Eu vou te guiar pela palavra, eu vou te conduzir pela luz que está nos seus pés e que guia todo o seu caminho. Romanos capítulo 8, ele começa a dizer que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ei, acabou isso de ser guiado por vista. Amém. Vamos para Judas. Aleluia. Deus fiel. Aleluia. Você chegou aí em Judas, já virou aí, né? Judas no capítulo 1. Só tem um, né, gente? No versículo 3, ele diz assim: amados, quanto empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado. Olha isso que sério. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém. Judas está dizendo: olha, quando eu fui escrever para você, eu me senti obrigado a dizer para você para batalhar pela sua fé. Como assim batalhar pela sua fé? É você guardar a sua fé. Amém. Não guardar no sentido que o apóstolo Paulo disse: olha, eu estou para completar a carreira e eu vou guardar minha fé. Não, ele está falando de você proteger. Você compreende, gente? De você proteger. Algo precioso para você não fica no quintal da sua casa. É algo que você guarda, é algo que você protege. Então ele diz: quando eu estava escrevendo, eu me senti obrigado a falar para vocês a batalhar pela fé, a guardar a sua fé, a proteger a sua fé. Aí ele continua esse assunto e ele diz lá no versículo 12 assim: estes homens, ele está falando aqui a respeito de homens que estão se introduzindo para perverter ou para anular o efeito da fé. Aí ele diz assim: estes homens são como rochas. Aleluia. Vamos ler Judas 1,12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Presta atenção. Banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores de si mesmos, que se apacentam, nuvens sem água, impelida pelos ventos, árvores, em plena estação dos frutos destes, desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. 13. Ondas bravas do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Presta atenção. Ele começa a dizer de pessoas que estão se introduzindo em meio ao povo da fé para tentar corromper a fé. Aí ele diz assim: olha, são como nuvem. Quando você olha uma nuvem, parece até que tem água, parece que vai vir a chuva, mas quando é para vir, ela está desprovida disso. São
descansar no Senhor e quando estivermos ministrando a palavra dele, saber que ele não vela por aquilo que eu falo, ele vela quando eu falo a palavra dele, porque só a palavra dele pode produzir resultado. Você está comigo? Ah, não é bem assim não, mas você olha e não tem nada. Ah, mas olha, tem, eu creio assim, eu creio dessa forma, e você diz, e como? E como está a sua vida? Tem muito vento, tem muita arruaça, tem muita empolgação, mas resultado só a palavra de Deus. Em que você está crendo? Aleluia. Como você está guardando a sua fé? Ah, Diego, mas eu tenho que ser do amor. Mas a Bíblia diz que o zelo estaria sobre ele e iria consumi-lo. Amém. O que representa isso? Quando se diz respeito à palavra, não tem como barganhar. Amém. A gente pode ir até aqui, mas daqui, quando fere a palavra, acabou. Morreu o assunto. Ei, se posicione. O mundo diz, eu não quero falar disso porque eu creio assim. E a igreja, às vezes, deixa as pessoas atropelar a sua fé e encher a sua mente de incredulidade. Diz, até aqui você pode ir. Se você não crê, ok, eu sei que é poder de Deus para a minha vida. Amém. Aleluia, nós precisamos terminar. Ei, Deus bom, vai aí para 1 a Timóteo. Aleluia. Irmãos, é a palavra, não tem jeito, é a palavra que é o nosso guia seguro. Quer não errar, aprenda a ouvir a voz do Senhor e ser guiado por Ele. Lá em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. No versículo 6, o apóstolo Paulo continua e ele fala a Timóteo assim: expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Aí eu digo para você, com o que é que você tem alimentado a sua fé? É com a palavra, que é uma boa doutrina que nós estamos seguindo, ou é com disse-me disse que não disse nada e não tem valor algum? Ah, essa igreja aí não é bem assim não. Ei, o apóstolo Paulo disse, essa é a nossa posição, como ministério, fazendo a obra do Senhor, a nossa posição é a mesma que o apóstolo Paulo teve defendendo seu apostolado em 2 Coríntios 3, ele diz, olha, eu nem preciso de carta de recomendação ou de aprovação de vocês, porque vocês são carta viva, vocês são a prova do meu ministério. O que é isso? Ah, isso é soberba. Não. Nós sabemos onde estava a nossa vida e onde está agora. Ei, você é carta viva. Ninguém precisa testemunhar dessa palavra para você, porque você sabe o poder que essa palavra fez na sua vida. Ninguém precisa falar, vem que dá certo. Você sabe. Ninguém precisa te convencer, porque você já foi convencido. E não foi por homem, mas o Espírito da verdade, que te guia toda a verdade, te convenceu, te atraiu e te amou. Qual é a boa doutrina que você tem seguido? Ei, meu irmão, não abra mão daquilo que você tem recebido nesse lugar. Não abra mão. Coma a palavra, engula a palavra, se encha da palavra, se encha do Espírito. Ah, mas os
educa-as. Aí ele diz assim: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra, e digna de que, gente? Inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ei, qual é o nosso trabalho? O apóstolo Paulo está dizendo: olha, nós labutamos, nós trabalhamos para isso. Qual é o trabalho? Qual é a visão que você está embaixo? Os seus líderes, o seu pastor, o casal pastoral, ele está labutando, trabalhando, crendo na esperança que tem um Deus vivo, para que essa palavra produza resultado na sua vida. Agora você vai precisar me amar um pouquinho. Ei, eu e você, por tudo aquilo que já recebemos de anos e anos, e tem gente que está aqui desde o início dessa obra, por tudo aquilo que nós recebemos durante todo esse tempo, era ou não era, para a nossa vida já estar produzindo muito mais do que está até agora? Irmãos, às vezes o Senhor traz de fora porque se o pastor falar, fica com raiva. Você está comigo? Mas vamos ser sinceros, seja honesto nessa noite com você mesmo, por tudo aquilo que você recebeu. E isso eu não estou te agredindo e nem ofendendo. Eu estou falando algo que o escritor de Hebreus diz. Ele diz: olha, pelo tempo decorrido, já era para vocês serem mestres. Mas porque estão enfraquecendo na fé, há uma necessidade que te ensine de novo os princípios, os oráculos elementares da doutrina de Cristo. Está na hora de produzir, está na hora de agarrar, está na hora de dizer: é assim. Amém. Se deu certo para ele, vai dar para mim. Amém. Amém, gente? Amém. Aleluia! Deus é bom. Vamos ler tudo por aqui, né? Tem algumas coisinhas mais, mas chegou, não chegou? Defenda a sua fé, proteja a sua fé, guarde e não deixe que ninguém diga o contrário. O apóstolo Paulo, em Gálatas, escrevendo para Gálatas, ele diz assim: olha, se alguém pregar um evangelho diferente desse que eu prego, ou até mesmo um anjo de luz vier e disser que é diferente, seja ele maldito. Se alguém disser que não é bem assim, disser eu tenho uma revelação extra Bíblia, seja ele maldito. Porque a Bíblia é o que é, e ponto final. O que passar daqui é carnalidade, a doutrina de demônio. Isso me lembra quando Jesus, ele diz assim: olha, como que pode? Colhem-se abrolhos, colhem-se uvas de abrolhos. Abre aí comigo rapidinho que nós vamos encerrar isso. Eita Deus! Mateus 7, aleluia! Aleluia! Você chegou aí, meu irmão? Mateus 7, no versículo 15, ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam, mais uma vez o discernimento precisamos chegar, disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Como eu vou discernir quem é ovelha e quem é lobo? É quando eu não só estou vendo com os meus olhos naturais, mas quando eu estou ativo no Espírito. Aí ele diz assim: pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura a uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. O que ele está dizendo aqui? É pelo fruto que você vai conhecer a natureza. Amém. Ele diz, o apóstolo Paulo diz: olha, o evangelho que eu prego para vocês não é blá blá blá, e nem é uma persuasão.
é demonstrado em espírito e poder. Ei, meu irmão, aqueles que estão se levantando para falar contra, não tem nem fruto na vida deles. Se não dá certo para ele, vai dar para você? Se não dá nem certo para eles, vai dar para você? Mas eu sei que você tem comido uma boa doutrina e que já te deu fruto. Eu sei que você tem comido uma boa doutrina que tem te dado fruto. Porque, Diego, mas lá tem algumas coisas que parecem mais rápidas. Olha, às vezes uns atos que parecem assim tão espiritual. Eu digo para você, seria mais fácil fazer desse jeito. Mas sabe qual é o nosso compromisso? Com a palavra. Amém. Só a palavra. Amém. Só a palavra. Eu quero que você